Juízes capítulo 5. A canção de Débora e Baraque. Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinuão, cantaram assim: Louvem a Deus, o Senhor. Os israelitas resolveram lutar, e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, e os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses, e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Falem disso, vocês que montam jumentos brancos sentados nas suas celas, e os que viajam a pé. Escutem, a multidão barulhenta em volta dos poços está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para suas cidades. Levante-se, Débora, levante-se. Levante-se, cante uma canção. Levante-se. Marche, Baraque, filho de Abinuão, e leve presos os que o prenderam. Então os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes. E o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Issacar foram com Débora. Sim, a tribo de Issacar foi e Baraque também. Eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Aser parou perto do mar e ficou na beira das praias. Mas o povo de Zebulon e de Naphtali arriscou a sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram em Taanaque, perto do riacho de Megido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutaram. Enquanto caminhavam pelo céu, elas lutaram contra Sísera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quisson, o velho rio Quisson. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam, socando a terra com seus cascos. Amaldiçoem a cidade de Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor, não vieram como soldados para lutar por ele. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Éber, o queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Sísera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nata para ele numa linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Sísera e esmagou a sua cabeça. Furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendido a seus pés. A seus pés ele caiu de joelhos e tombou. Ele caiu morto no chão. A mãe de Sísera olhou pela janela da sua casa, olhou bem pela grade da janela e disse: Por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? As suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia para si mesma: Eles devem estar dividindo as coisas que tomaram. 1 ou 2 moças para cada soldado, roupas luxuosas para Sísera e panos bordados para o pescoço da rainha. Assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. E houve paz no país durante 40 anos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão.
Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo em Damasco. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: Não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo em Jerusalém. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. Ele lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda a parte em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel. Mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia, e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro, nas cidades de Lida e Jope. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Jeremias, capítulo 18. O pote de barro. O Senhor Deus me disse: Desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: Será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino.
Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. O povo rejeita a Deus. Portanto, eu, o Senhor, digo: perguntem a todas as nações se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas outras rochas dos montes Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos, como pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajudarei quando a desgraça chegar. O plano para matar Jeremias. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: ó Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele. Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesses nada contra eles enquanto estavas irado. Mas agora, ó Deus, deixa que os filhos deles morram de fome ou que sejam mortos na guerra. Que as mulheres percam os seus maridos e filhos, que os homens morram de doenças e que os moços sejam mortos na guerra. Manda que uma quadrilha ataque de surpresa as suas casas e que eles gritem de medo, pois cavaram um buraco para eu cair nele e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoes a maldade deles, não apagues o seu pecado. Joga-os no chão, derrotados. Trata-os assim enquanto estás irado. O Evangelho de Marcos, capítulo 4. O semeador. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se no barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Porque Jesus usava parábolas. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Jesus explica a parábola do semeador. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. A luz. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também:
Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. A semente. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo. Ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A semente de mostarda. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. O uso das parábolas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas?